Boa noite, meu nome é Wilberton Silva. Estamos aqui hoje com mais um debate 3D. Vamos falar sobre 3 temas polêmicos: comportamento dos jovens nas mídias sociais, pena de morte, tragédia no Japão. Vamos ao primeiro tema de hoje. O que são mídias sociais? Mídias sociais são espaços interativos entre usuários, como por exemplo Twitter, Facebook, YouTube, MSN, entre diversas outras. Vou chamar o nosso primeiro convidado, Leonardo Vinícius. Por favor. Boa noite pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui no seu programa para expor minhas opiniões. Tranquilo. Então, é o seguinte, nós estamos debatendo sobre mídias sociais. Qual a minha opinião formada sobre esse tema é a seguinte: que existem jovens que sabem usufruir da mídia social para benefício próprio e socialmente, e existem jovens que contribuem de uma forma negativa. Por gentileza, você poderia me citar 2 tópicos negativos? Primeiramente, um tópico negativo, na minha opinião, seria jovens que postam vídeos, fotos e comentários sobre o uso ilegal de drogas. Eles postam muito, favorecendo o uso. Isso não é legal para os jovens de hoje em dia. Certo. E o segundo tópico, qual seria? O segundo tópico seria mais para o uso das redes sociais. Por exemplo, os torcedores de... Torcida organizada. Isso. Que seria o quê? Eles marcam brigas em locais públicos. Isso acaba depletando o ambiente. E não seria legal. Contribui de uma maneira negativa para a própria sociedade, né? Isso. E também a maneira de como nós seríamos vistos lá fora em outros países. Certo. Vamos chamar nosso segundo convidado da noite, por gentileza, Lucas Eduardo. Boa noite, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós te agradecemos sua presença. Então, Lucas, estamos relatando aqui sobre a forma negativa do uso das mídias sociais pelos jovens. Você tem algum aspecto positivo para acrescentar ao debate? Tem a acessibilidade. As pessoas que estão em São Paulo, ela pode falar com o mundo todo através das mídias sociais. E também tem os vídeos educativos que as pessoas possam aparecer na vídeo sobre matemática, química, português, entre outros. Certo, concordo. E a grande diferença disso também é que antes existiam apenas ligações por telefones e tudo. Agora você pode iniciar uma chamada de webcam, né? Também. Pelo MSN. Isso, Facebook, que é uma ferramenta muito utilizada pelos jovens, certo? Certo. Concordo plenamente com você também. Vamos ao terceiro convidado da noite, Rodrigo Fernando, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gostaria de primeiramente estar agradecendo a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Nós te agradecemos sua presença. Muito então, obrigado. Rodrigo, como já foi citado, 2 formas de positiva e negativa do manuseio das redes sociais, mídias sociais. O que você tem para mostrar sua opinião, por gentileza? Primeiramente, eu gostaria de falar que a mídia social é uma ferramenta fantástica, né? O jovem não se ela for utilizada de forma benéfica, o jovem pode se promover, né? Na própria... Como você, por exemplo, colocaria essa forma benéfica de ser? Então, se promovendo, muitos jovens se promovem, né? Acabam ganhando dinheiro, por exemplo, esses famosos anônimos da internet, né? Que eles criam um vídeo dando sua opinião de uma forma diferente sobre um determinado assunto, né? De uma forma engraçada, por exemplo, são chamados em programas de televisão para explicar como isso tudo ocorre, essa fama que é muito rápida, né? Por exemplo, muitos vídeos no YouTube hoje tem mais de 1 milhão de views, né? E por assim vai. Se ela for utilizada de forma benéfica, o jovem pode se promover e ganhar dinheiro. Ou seja, basicamente você está nos dizendo que o jovem dorme anônimo e acorda famoso? Mais ou menos dessa forma. Certo, mas a fama não seria passageira? Muitas vezes não, porque muitas vezes ela é uma porta para o sucesso, né? Ela está ali abrindo uma porta e do dia para noite, bum, estoura. A pessoa, ela sai conhecida e muitas vezes isso é só uma crescente, só o começo. Vamos ver se nossos convidados concordam com você. Vocês concordam com o Rodrigo? Uma parte eu concordo, sim, porque muitos anônimos se tornam famosos do dia para o outro, sim.
mas acabam, essa fama dura pouco, aí acaba sendo passageiro. Muitas vezes dura um pouco, né? Nem sempre acaba do dia Não, pra noite. mas geralmente o que acontece é pessoas que não sabem usufruir daquele momento para se promover, como você mesmo disse. Então, de qual forma, Lucas Eduardo? De qual forma você acharia que, por exemplo, se você da noite pro dia ficasse conhecido no Brasil inteiro, o que você faria? Qual mensagem Como você passaria? lidaria com essa fama, por exemplo? Acharia muito estranho, né, cara? Porque você acordou, como ninguém acordou bastante famoso, é bem estranho. Você não sabe No o que vai caso, você acontecer. dormiu como ninguém. Você acordou muito famoso, né? Isso aí, certo. Então, primeiro tema encerrado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Isso aí. Caramba, é a Bruninha. Ela tá vindo pra cá. Peraí. Ela vai querer um gole. Ah não, meu milkshake não. Milkshake do Bob's, único e irresistível. Você não divide com ninguém. Acesse o aplicativo e veja como ganhar o seu. Não dá pra controlar. Voltamos com mais um debate 3D. O tema da vez é pena de morte. Pena de morte ou pena capital, como é conhecido fora do país, é uma polêmica que vem pegando cada vez mais no sentido político e democrático do nosso país. O que vocês têm a dizer a respeito? É isso aí, Milton. Concordo plenamente. Eu acho que todos vão concordar que deve realmente existir pena de morte no Brasil, porque muitas pessoas matam por prazer, não só prazer, estupro, né? Então isso é uma coisa que não tem como o cara pagar. Ele não tem que ficar isso na cadeia, ele tem que morrer, porque ele vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer esse tipo de crime novamente, né? Não, assim, Até no caso, você citou matar ou estuprar. Assim, no meu ponto de vista, seria mais como matar. Porque se o cara matou, ele também ele tirou a vida de uma pessoa. Então, eu acharia melhor ele também perder a vida. Bem, aqui a questão é a seguinte, ele citou estupro e matar. No caso, se a pessoa fosse estuprada, vocês acham que deveria haver pena de morte para o estuprador ou apenas em caso máximo de morte? Estuprador, sim. Estuprador, quanto Tu tá pra gente plantar, a gente tem que vender os bichos todos. como quanto todos os outros, porque é o seguinte, o cara tirou a vida, ele tirou, aí no caso ele Certo, mas no caso nem mais da pessoa, estrupando ela, não só estrupando, mas Concordo, mas não existem formas legais a não ser a morte para ele? tem que ser morte, na minha opinião é morte. Vocês concordam? Mas eu concordo em certas partes, porque se o cara morrer, ele não vai pagar pelo aquilo que ele fez. Você vai enquanto pagar com estiver vivo. Satanás, cara. Ele vai ter que pagar enquanto estiver vivo, não quando estiver morto. Então você é daquele Paga com tipo de Satanás. ditado que aqui se faz, aqui se paga? Exatamente. Não, assim, no caso de estupro, eu acharia melhor o quê? Ele ser capado. Seria melhor. Não, mas já tem uma forma de não, fazer, seria ser melhor. tratado, tem aquela forma, né? Que é aquela injeção que eu acho que deixa o cara, não sei se é broxa, o cara perde o apetite sexual totalmente, né? Certo. Então seria uma maneira de coibir o estupro. Isso, porque assim, mas o cara que estuprou, ele vai acabar com a infância da criança. E não é só criança que há estupro, né, Isso, meu irmão? não só criança, também Mulheres também. Então, no caso, é acabar com a vida. Então, já que Mas ele no gosta caso, daquilo, ele o se caso aqui acaba. também é só estupro, né, gente? Então, De modo geral, pena de A morte eu acho pergunta que não quer calar. Tem que ter pena de Todos morte. concordam com a pena de morte, sim ou não? Sim. Tem que ter pena de morte. Parte sim. Em parte, mas eu acho que tem que ter pena de morte porque muitas vezes o cara mata por matar. Então todos concordam. A pena no Brasil é o quê? 30 anos no máximo? 30 anos a pena no Brasil. E assim, ele nem chega a pagar 30 anos, né? Ele fica o quê? 2 anos, por bom comportamento, 5 anos, ele sai antes por bom Certo. comportamento. Então aqui a questão dessa é que saída. todos concordam em partes ou não, mas concordam que Isso, deve sim, haver pena de morte. Tem que ter pena de morte, porque Certo. senão o Brasil não anda. A minha opinião a respeito é a seguinte, que um bandido tem como arma, ele mata, vai para a prisão, fica lá 2 meses, 3 meses, 1 ano, conforme for, e sai. Mas a vida que ele tirou não volta. E aquela lacuna que ficou na família, como é que faz? Tirando a vida dele, tirando a vida do... No caso do agressor do... Isso, do bandido. Vocês acham que seria uma forma de justiça para a família para repor aquela Muitas lacuna? vezes você até vê manifestos, né, de justiça bruta no Brasil, porque se você disser o que acontece se aquele bandido for para pena de morte ou prisão perpétua, que não existe, né, no Brasil, a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer o crime.
E também, quero ajudar em outra parte também, o caso de pessoas que gostam de andar em velocidade alta, em motos, carros, que também causam mortes. Também seria uma boa. Então, caso, para encerrar esse tema, vocês acham que a pena de morte seria como se fosse uma aliada para todos os cidadãos, que o bandido pensaria 2, 3 vezes antes de cometer matar? o crime, com certeza. Exatamente, a sociedade está cheia já da impunidade aqui no Brasil. Tá cheio. Eu acho que se o cara morrer, ele paga pelo que ele fez. Concordo com vocês, Tax. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso segundo tema de hoje. Fique no aguardo que já voltamos com o nosso terceiro tema. Voltamos. E o tema da vez é tragédia no Japão. Então, pessoal, como estávamos conversando aqui, o que vocês têm a relatar? O que vocês acham que gera esses fenômenos naturais, essas fatalidades que ocorrem no Japão? Os terremotos acontecem no Japão porque eles estão em várias placas tectônicas, ao contrário do Brasil que está apenas acima de uma. Certo, mas o Japão é uma ilha? Várias ilhas no Japão. Então, isso acaba gerando esses fenômenos naturais. Os terremotos, por exemplo, o que vocês têm a diagnosticar? Assim, Pode falar. posso falar? Então, os terremotos geralmente acontecem pelos fatos das partes que contêm mais gelos do nosso planeta começam a derreter, acontecendo... Não, mas aí no caso seria os tsunamis. Isso, os tsunamis. Certo, os tsunamis. Terremotos foi o que o Os Jovem terremotos falou. acontecem com a movimentação das placas tectônicas do Japão. E acaba gerando terremotos E as placas são mais finas do que a do Brasil. Certo, agora por gentileza, continue dando sua opinião sobre os tsunamis. Então, os tsunamis, como eu havia falado, pelas partes gelosas dos planetas, que acabam derretendo, acabam caindo grandes pedras de gelo sobre a água que acaba levando essas ondas para o Japão. As marés, né? Isso, as marés. Acontecendo vários tsunamis, várias catástrofes que nós... Então, isso vocês diriam que se deve ao aquecimento global ou não? Claro. Sim, claro. É a principal causa disso, né? Até porque muita gente joga lixo na rua. Isso que causa aquecimento global. Certo, mas o aquecimento global é uma coisa que está na mídia aí direto. Mas e antes? Antigas fatalidades que aconteciam, o que vocês acham? Também é por causa disso ou apesar de... força da natureza mesmo? Não, força da natureza, porque antigamente não falava tanto aquecimento global. Certo. Algo mais a relatar? Eu só acho que, por exemplo, o Japão, que eles disseram, tá numa placa maior que a outra, eu acho simplesmente que isso é só fenômeno. Poderia estar acontecendo em qualquer lugar. Mas você acha então que não tem nexo a opinião do rapaz? Não, pra mim não. Certo. Vamos ver um vídeo rápido e já voltamos com mais debate.
vermos essas imagens catastróficas, algum de vocês tem algo a relatar sobre essa tragédia, essas fatalidades que ocorrem? A organização que é no Japão, eles são muito bem organizados quando acontecem essas catástrofes. Então você acha que a rápida recuperação e a infraestrutura do país se deve à política? Exatamente. Economia, na minha opinião, economia. Não só a economia, porque o Brasil é um país grande economicamente, se não falha a memória, é a sexta economia do mundo e não acontece aqui no Brasil. Eu acho que é economia. Certo, mas aqui no Brasil não ocorre por quê? Porque não temos esses fenômenos naturais ocorrendo aqui no nosso país. Mas caso tivéssemos um tsunami, por exemplo, um terremoto, para simplificar, como vocês acham que seria essa recuperação? Ia demorar muito. Se acontecesse aqui no Brasil, isso aí o Brasil nada anda no Brasil. Mas por que vocês têm essa opinião formada, sendo que vocês convivem e moram, é daqui que vocês tiram seu sustento? Mas você pode ver o caso do Rio de Janeiro, foi um deslizamento de terra. Isso, um deslizamento de terra que demorou uns 2 a 3 meses, se eu não me engano, para eles se recuperarem. Apenas para limpar ou recuperar totalmente? Recuperação total. Residências para as pessoas que perderam, porque ali já era, ali não vai ser mais um local para eles habitar. Certo, mas ainda também botaram soldados roubando. Vocês acham para dar esse presente para a namorada, olha isso. Por que vocês vão de cada vez, pessoal? Sim. Roubaram o quê? Roubaram um tênis. Tênis. E o cara falando assim, bonito, eu vou dar esse tênis aqui pra minha namorada. Certo, nossa. Então vocês acham que no Japão não ocorre esse tipo de coisa? Não, até porque eu acho que a economia, discorda totalmente que seja política. Certo, não. Porque lá é um país muito populoso, populoso. Eu concordo com você. Menos que o Brasil. Concordo com você e também concordo com você. Porque sem economia, sem dinheiro, não gera material. Pô, os caras são a maior potência, não é? Se não me engano. Uma das maiores. Não, uma das potências. Terceira maior potência. E lá é a maior fabricante de tecnologia, de produtos tecnológicos. Então eles têm uma economia maior. Não é só tecnologia, é mão de obra. Também, porque lá eles se unem todos. Aqui no Brasil não. Aqui foi no Rio de Janeiro, algumas pessoas de outros países mandam dinheiro. Mas assim. Estados, se caso. De outros estados, países familiares. Só que são familiares ajudando familiares. Mandam doações também. Porque lá no Japão eu acho que eles são todos muito unidos, né? Eles doam dinheiro, mas dinheiro, certo, vai ajudar em parte. Mas o que está querendo, mão de obra, acaba rápido. Lá no Japão acontece isso. Eles ajuntam o dinheiro deles. E também tem a mão de obra de muitas pessoas lá e acabam se recuperando rápido. Ou seja, basicamente vocês estão falando que no Japão os próprios japoneses têm a boa vontade de ajudar o próximo a se recuperar. Já no Brasil não, cada cara que se vive. Cada cara. O meu tá bom para que eu vou ajudar o próximo. Eu acho que a economia. Então basicamente vocês acham que no Japão as pessoas querem ver os outros melhores, não importando se elas estejam melhores ou piores que eles. Elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. No Japão ou no Brasil? No Brasil. E no Japão como seria? Eu acho que no Japão eles se ajudam, né? Não me foge a opinião que eu acho que a economia deles é muito maior que a nossa, né? Obviamente. Mas vale relatar também que a nossa moeda vale 2 ou 3 vezes mais que a deles. Se não for mais. Porque eu não pesquisei ao certo, porém, esse tipo de coisa, moedas, não vem ao caso que. Eu ainda acho que seja economia. Também, como eu disse, concordo com você, porque sem economia não tem material, sem material não tem mão de obra. Exatamente. Então, basicamente é isso. Então é isso, de um modo geral, para concluir. Esse modo geral, eu acho que a economia, mão de obra, um ajudando o outro, e dessa forma que o Japão se reergue tão rápido. Eu acho que isso é a organização do Japão. Então, fatalidades, basicamente vocês estão dizendo que fatalidades acontecem, porém, sem união, não se reergue. Sem união é uma política, né? Não vai pra cima. Ele tem que ter um líder, né? E eu acho que o líder do Japão faz muito bem isso, coisa que não só no Brasil, mas em muitos outros lugares, não digo de modo geral, mas talvez a gente não procurou a pessoa certa para comandar o país ainda. Ainda não então, basicamente, você está falando que nossa Constituição, com leis e tudo, a política, não é a mais adequada para o país. Não ia se reerguer de forma tão rápida quanto o Japão, né? Não fugindo do tema que é os desastres do Japão, eu acho que ele se reergue de forma rápida pela economia, né? Ou também, como o Lucas falou, com a organização, dessa forma. Isso. Então, pessoal, basicamente é isso. Aqui encerramos nosso debate de hoje. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Obrigado, Igor.